Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Eu sou o Hylock e hoje nós vamos ter uma mensagem do reino sobre o Hobbit, a reconquista do tesouro. Você já assistiu O Hobbit? O Hobbit é uma trilogia de filmes baseada no livro de mesmo nome do autor J.R.R. Tolkien. Ele também foi autor da aclamada série do Senhor dos Anéis. Ele é um escritor genial e se você não conhece a obra dele, você tá perdendo tempo. A trilogia de filmes foi iniciada em 2012 e lançada pela Warner Bros. Studios. E se você não conhece a história, aqui vai um breve resumo. A história conta a jornada de Thorin Escudo de Carvalho, rei dos anões, e sua jornada para recuperar a montanha de Erebor, o seu lar, o seu trono e aonde está o seu tesouro. Erebor foi tomada por Smaug, o terrível dragão do norte. Durante a investida do dragão, ninguém se dispôs a ajudar os anões, nem mesmo os elfos que estavam próximos a Erebor se dispuseram a ajudar Thorin e todo o seu clã. Depois dos anões terem a sua montanha, o seu lar tomado, passaram a vagar pela Terra-média em busca de um novo lar. Trabalharam em vilas de homens e foram humilhados durante todo esse percurso. No início da aventura, Thorin e seus companheiros anões se juntam a Gandalf, um mago, e a Bilbo Bolseiro, um hobbit, para retomar o seu lar, o seu trono e o seu tesouro. E na mensagem do reino de hoje, nós vamos fazer um paralelo da história de Thorin e seus companheiros com Josué e os hebreus na busca pela Terra Prometida. O povo hebreu também teve o seu lar tomado, foram escravizados no Egito e foram liderados por Moisés e Josué para sua libertação, guiados à promessa de uma terra onde eles poderiam ser livres novamente para trabalharem, criarem e cultivarem. Essa terra era tão próspera e abundante que se dizia que manava leite e mel dela. Era algo surreal perante a dura realidade dos hebreus. Essa terra era a terra de Canaã, mas a jornada até lá não era um caminho de prosperidade. Pelo contrário, muitas dificuldades chegaram para que o povo hebreu desistisse de entrar na Terra Prometida. Você já teve algum sonho, algum projeto ou algum tesouro que lhe foi tomado, ou até mesmo que você nunca mais pensou que conseguiria realizar? Algo que foi tirado de você e parece impossível de retomar. Para os anões, parecia ser uma tarefa quase impossível reaver a montanha que era o seu lar, que era o trono de seu rei e o salão de tesouros que lhes fora roubado. Eles eram poucos, estavam enfraquecidos e eram pequeninos diante do gigantesco dragão Smaug, que agora dominava a montanha de Erebor. E para Bilbo Bolseiro, o hobbit que acompanhava os anões, Hobbit, para você que não sabe, é um ser humanoide fantástico, pequenino como uma criança. Para ele, parecia ser mais difícil ainda, porque ele era o menor de todos, o mais frágil, o mais caseiro, o mais pacífico. E jamais em toda sua vida havia empunhado uma arma e lutado por algo. O povo hebreu também se sentia da mesma forma. Por mais de 2 séculos ficaram escravizados no Egito. Foram enfraquecidos e depois de sua fuga do Egito, estavam vagando pelo implacável deserto, onde durante o dia ele derrete as coisas de tão quente e durante a noite praticamente as congela. Mas Josué, o líder do povo hebreu, ouviu as promessas de Deus. E além disso, ele se firmou nelas, se apegou nelas para guiar o povo até a Terra Prometida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Da mesma maneira que seus sonhos e projetos à primeira vista lhe parecem impossíveis e improváveis de acontecer, são plenamente possíveis. Assim como Deus ordenou a Josué para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo, da mesma forma nós precisamos também nos esforçar e ter bom ânimo, trabalhar para fazer o nosso projeto acontecer. Não ficar esperando um milagre cair do céu, mas provocar o milagre através do nosso esforço e do nosso trabalho. Falando um pouquinho sobre o Hobbit, durante a jornada de Thorin e seus companheiros, o grupo enfrentou muitas dificuldades. Foram capturados por Trolls da montanha, foram perseguidos por orcs,
criaturas que são inimigas naturais dos anões. Caíram no covil dos goblins, entre outras inúmeras dificuldades que apareceram em seu caminho. Muitos perigos e problemas surgiram para impedir e até desanimar o grupo de chegar no seu objetivo. O povo hebreu também enfrentou muitas dificuldades para chegar até a terra prometida. Por exemplo, os reis da região, quando souberam que Josué e os hebreus estavam a caminho, se uniram e sitiaram, cercaram todo o povo para guerrear contra eles. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. Josué capítulo 9, versículo 1 e 2. Eu não vou mentir para você, durante a sua jornada até chegar no seu sonho, no seu objetivo, no seu tesouro, você vai enfrentar muitas dificuldades. Às vezes algumas pessoas que não têm muita sabedoria vão se opor contra você, vão surgir situações em que você vai ficar desanimado. E é natural ficar desanimado diante das dificuldades. Mas veja só o que Deus disse a Josué. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles poderá resistir. Josué 10, versículo 8. Deus nos promete em sua palavra que não devemos temer nem resistir, porque Ele nos dará a vitória em nossas mãos. O grupo de Thorin, os anões, Gandalf e Bilbo Bolseiro finalmente chegam à montanha de Erebor, depois de andarem por um caminho muito longo e que enfrentaram muitos problemas e dificuldades. Lá estava a montanha de Erebor, selada, para que a entrada não fosse permitida. Somente seria possível adentrar a montanha se eles cumprissem certos requisitos de uma profecia. Depois de muito relutarem e seguirem os mandamentos dessa profecia, eles conseguem entrar na montanha e lá encontram o maior de seus inimigos, o dragão que havia tomado a montanha, o trono e seu tesouro. Lá, eles lutam com muita coragem e bravura. Isso só foi possível por conta de Bilbo Bolseiro, o Hobbit, o menor de todos. Ele foi o único que teve coragem de entrar no Salão dos Tesouros, onde o dragão estava, e desafiar o dragão sozinho. Depois disso, os anões se juntaram e conseguiram expulsar o dragão da montanha e retomar o seu lar, o seu trono e o seu tesouro para si. Josué e o povo de Israel também foram obedientes aos mandamentos de Deus. Um exemplo claro foi quando cercaram Jericó, uma gigantesca cidade-fortaleza cercada por muros impenetráveis. A ordenança de Deus foi que eles cercassem a cidade e caminhassem em silêncio por 6 dias, e no 7º dia que eles fizessem um grande alarido e os muros cairiam. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com um grande brado, e o muro caiu abaixo. O povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Josué 6, 20. A gente tem que entender que devemos parar de ser teimosos e passarmos a ser obedientes à voz de Deus. Fala sério, só que entre eu e você. Você já passou por muitas situações em que você pensou assim: eu sei o que é melhor pra mim. Eu sei o que eu tô fazendo. E na verdade, no final você acabou quebrando a cara, não é mesmo? Isso somos nós ouvindo o nosso próprio coração e não a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente ignora a voz de Deus e desobedece os mandamentos dele para nós. Nós devemos sempre orar, buscar a direção de Deus e ficarmos atentos à voz e aos sinais que ele nos dá. E seguimos a direção que ele passa para nós. Porque com certeza ele está nos guiando para o caminho da nossa vitória e da nossa conquista. Olha só como ser obediente vale a pena. E disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes. E a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o vosso Deus. Agora, o Senhor, vosso Deus, vos deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e ide às tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Porém, tenham cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amei ao Senhor, o vosso Deus,
e andei em todos os seus caminhos, e guardei os seus mandamentos. E vos acheguei a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram-se a vossas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos aquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué, também as suas tendas os abençoou, e falou-lhes dizendo: Voltai-vos a vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo de vossos inimigos. Josué 22, do versículo 2 até o 8. A leitura foi um pouquinho mais longa dessa vez, mas aqui nós vemos já o resultado da obediência de Josué e de seus seguidores à voz de Deus. Eles conseguiram conquistar a terra que mana leite e mel, a terra prometida de Canaã. E no final aqui da nossa leitura vocês viram quantas riquezas eles conseguiram acumular. É claro, não sempre se trata de riquezas. O seu sonho, o seu projeto nem sempre envolve riqueza. Às vezes é a conquista de um sonho que você pensa ser inalcançável, de um objetivo de vida muito maior do que uma mera riqueza. E essa passagem não trata somente da riqueza que a terra fornecia, mas sim da promessa de Deus de um lugar abundante, de um lugar de paz, próspero, e um lugar para eles chamarem novamente de casa. Assim como os anões de Thorin voltaram à montanha de Erebor, onde era originalmente a sua casa, o seu lar, o seu trono. Eu falei agora há pouco sobre a obediência à voz de Deus. Eu quero só lembrar e atentar um detalhe para você: não seja teimoso. A teimosia ela só atrasa a nossa jornada. Olha, por exemplo, os hebreus. Eles foram desobedientes em algumas vezes, e o que deveria ter sido conquistado em pouco tempo acabou levando 40 anos para ser conquistado. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, porém, nela, e conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Números, capítulo 14, versículo 31 ao 33. Nessa passagem, Deus está falando a Moisés, o antecessor de Josué, quando o povo de Israel ficou sabendo das dificuldades que teriam em seu caminho. Muitos deles começaram a falar em desistir, falar mal e até em voltar para o Egito. E essa foi a resposta de Deus para eles: vocês não entrarão na terra prometida. Os seus filhos vão demorar 40 anos para chegar lá, por causa da sua teimosia, da sua desobediência e da sua murmuração. Mas eu sei que você é inteligente o suficiente para agora ser obediente, orar e ouvir a voz de Deus antes de tomar a sua decisão, não é verdade? Com essa mensagem eu quero dizer a você que você pode conquistar aquilo que foi perdido ou aquilo que você nunca nem alcançou na sua vida. Você precisa lembrar-se de trabalhar duro, de ter bom ânimo, de obedecer e ouvir a voz de Deus e principalmente amá-lo acima de todas as coisas. Seja inteligente, seja obediente e reconquiste novamente os seus projetos, seus sonhos e os seus tesouros. O que você achou dessa mensagem? Deixa aqui nos comentários para nós a sua opinião e também a sua sugestão para o próximo tema da nossa mensagem do reino. Eu quero te lembrar que nós temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 11 horas da manhã. Um conteúdo diferente, falando de Deus de uma forma completamente nerd. Se você já é inscrito nesse canal, eu quero muito te agradecer, mas se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui para apoiar o nosso canal. Também deixe o seu curtir para incentivar o nosso trabalho, porque isso nos motiva a sempre continuar gravando mais e mais para vocês. As nossas redes sociais estão passando aqui embaixo na tela e também estão na descrição desse vídeo. Passe por lá, curta a nossa página no Facebook, siga-nos lá no Instagram, porque isso nos ajuda demais. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!